Então, uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente emerge em alguma pesquisa social, quando a gente emerge em algum empreendimento etnográfico, é justamente essa posicionalidade que a gente assume enquanto pesquisador, mas enquanto interagente, enquanto pessoa que está se relacionando com o outro. Porque nós somos substratos também, né? Digamos assim, da mesma relação existencial. Esse encontro pesquisador-pesquisado, né? Pessoa que está do lado de cá e pessoa que está do lado de lá, também faz parte de um ambiente de interpretação do ponto de vista cultural. Então, nesse sentido, eu também creio que essa interação seja, e obviamente essa interação é recheada de relações de poder, seja um substrato interessante para a gente pensar as perspectivas culturais daí para frente. Bom, e aí chega a história da etnografia, né? A etnografia, dentro da antropologia, se torna não teria como a gente fazer uma aproximação com a perspectiva do outro se a gente não partisse da postura etnográfica, como se a gente não partisse, né, de uma perspectiva de análise que pudesse, ao mesmo tempo, trazer a produção do dado, da informação, eu estivesse fazendo isso em conjunto com o processo de interação, processo de mergulho, um processo de imersão, né? Então, não há condição, e isso já é uma coisa mais ou menos dada na antropologia, não há condição de eu fazer qualquer empreendimento, né, de descrição cultural, né, de aproximação cultural, através de um viés de pesquisa, através de um viés antropológico, sem imaginar uma imersão, uma aproximação profunda, né, com o outro, né? Então, essa complexidade que a gente tanto fala acerca da cultura e do que seria, quais são seus pressupostos, o que é que tem dentro, o que é que tem fora, né, esse aspecto da dinâmica, essa coisa tão difícil de você apreender, né, nos coloca com uma missão de pensar talvez um empreendimento metodológico muito mais relacional do que instrumental, né? Então, nós não falamos, por exemplo, na perspectiva etnográfica, de roteiros muito prontos, né? Nós não estamos falando aqui de criar manuais, né? Nós não estamos falando aqui de criar, de repente, pesquisas padrão, como a gente, por exemplo, aprende em outras ciências, né? Roteiros pré-estabelecidos, entrevistas estruturadas, enfim. Tudo isso pode ser, inclusive, recurso metodológico utilizado como possibilidade de integração ou possibilidade de articulação com o empreendimento etnográfico, mas não é o próprio o empreendimento etnográfico, né? Então, a etnografia ela é um tipo de produção, né? De interpretação, produção textual, né, que pode ser expressa de distintas formas, mas que ela é produto, né, de uma incursão relacional, produto ali, obviamente, de uma aproximação. E, obviamente, quando a gente pensa em uma coisa mais relacional, nós estamos pressupondo que o próprio pesquisador também participa desse processo, né? Uma coisa muito comum que acontece é que a gente vê muitas pesquisas que se dizem etnográficas ou se colocam como pesquisas de recurso etnográfico e não necessariamente utilizam a etnografia ou a abordagem etnográfica para trabalhar as pesquisas, né? A gente tem ali uma espécie de roteiro já meio pré-estabelecido e que se confunde um pouco com o que a gente chama de pesquisa qualitativa.
Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque quando a gente fala de empreendimento etnográfico, nós estamos falando de toda uma preparação do ponto de vista desse encontro relacional que está descrito aí. Duas pessoas levantaram a mão. Vamos lá? Leidiane levantou primeiro. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Leidiane dos Santos, né? Sou cientista social, tentando aí terminar a graduação. E aí, vendo você falar da etnografia e dessa questão da pesquisa como interação, né? Eu fico pensando como pensar uma pesquisa na cultura alimentar sem estar próximo, né? Porque a etnografia é isso, ela coloca você dentro do, vamos supor, objeto de pesquisa, né? Você tem que interagir com o objeto, você tem que provar o objeto, no caso da cultura alimentar, no caso de entender esse processo. E exige da gente um distanciamento ao mesmo tempo, né? Como analisar essas informações, né? Como analisar essas referências bibliográficas, né? E aí eu venho nesse curso, né? Primeiro porque eu fico pensando muito na questão afetiva alimentar, né? Como é que a gente se relaciona com o alimento afetivamente. E aí eu não trago muito essa questão como é que eu posso dizer, da tradição, né? De pesquisar comidas da tradição, pesquisar comidas de povos originários, enfim. Eu trago mais essa relação do afeto, né? Como é que o meu afeto se relaciona com a comida, né? Porque a minha pesquisa, na verdade, não tem nada a ver com a alimentação, mas é uma coisa que ultimamente eu venho pensando muito, né? Sempre que eu estou em eventos ou atividades, pedem para fazer uma comida que é acostumado a comer nas nossas festas de aniversário, de batizado, né? E aí a gente começa a pensar como é esse afeto com o alimento. É como a etnografia entra, afetivamente falando, né? Mas era isso, assim, nem sei se muita coisa para pensar. Leidiane, você cozinha também, além de ser cientista social? É isso que eu entendi? Eu sou cientista social de formação universitária, né? Mas eu sou faxineira, mas trabalho no trabalho doméstico desde os 8 anos de idade. Também sou cantora popular, também sou mãe, também é isso. E sempre que aparece, é aquela coisa. Quando A você gente é não um sei o bocado de que eu coisa, né? é tipo Anderson da vida, sabe? Nutricionista, vale, é isso. É tipo Tipo isso. isso. É tipo isso, tipo assim, eu cozinho porque minha avó cozinhou, me ensinou a cozinhar. Então, assim, a gente tem essa relação com a comida desde pequeno, né? A gente aprendeu a matar a galinha, né? Aprendeu a fazer o pirão, aprendeu a pegar o osso, partir. Então, tudo isso foi a gente ter essa memória, né? E a gente tem esse afeto com a comida, né? Por exemplo, fazer o óleo de piqui, né? Extrair o óleo da, da, da fruta, enfim, assim sucessivamente. E assim a gente vai vendo todas essas questões, né? Então, eu sei fazer mucunzá, que é uma comida junina do mês de junho daqui da nossa região. Mas sempre que tem um evento, me chamam para fazer mucunzá, fazer o vatapá, fazer, sabe? Lógico, não é o vatapá da Bahia, não é o vatapá, é totalmente diferente. Inclusive, é uma É. ofensa o vatapá daqui. Enfim, mas é isso, sabe? É Mas não sério. começa Sempre que a não, viu? pessoa vatapá daqui, vai dizer, vale Jesus. Isso não é vatapá. Então, assim, existe também essa questão, né, de saber se realmente eu sou vatapá. É isso mesmo, não seria não, é vatapá. Tem uma pessoa falando no chat. É, Então, assim, é totalmente diferente, né? Existem várias adaptações, várias formas de se sim, cozinhar, várias formas de pensar a sim. alimentação. Enfim, Não, você toca no assunto, Leidiane, que assim, que eu já estava aqui engatado para falar, mas já que você tocou, eu já passo para o Breno, que essa ideia de relacionalidade, ela está implícita, inclusive,
na nossa própria experiência, né, enquanto pesquisador. Então, você foi trazendo sua multifaceta aí, você é cientista social, né, faxineira, cozinheira, mãe, e toda vez que eu faço um trabalho de campo, né, uma série de memórias são acionadas, né, é como um repertório mesmo, né. Eu sou um rapaz que convivi basicamente em cidades, então minha existência, tanto vivendo numa cidade do interior quanto vivendo na capital, foi o meio urbano, né? Mas as memórias alimentares elas estão presentes o tempo inteiro, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, a, uma incursão, né, etnográfica através de um trabalho de campo, seja para pesquisar alimentação, seja para pesquisar qualquer coisa, né? Então, esse processo relacional que a etnografia, a qual a etnografia se coloca, ele nos mobiliza de distintas formas, e a memória é uma delas, né? Talvez a mais visceral, né? Porque ela mexe com uma série de sensores corporais que não apenas são narrados, né? Muitas vezes eles são reconstituídos no presente a partir das sensações que você remonta, né? Então, isso é um pouco de etnografia também, né? Então, acho que essa posicionalidade é o que se coloca. Mas eu vou passar para o Breno, que talvez ele possa complementar um pouquinho. Vamos lá, Breno. Tá desligado, Breno, o microfone. Será que ele saiu? Vocês me escutam? Agora Não, sim. tô aqui. Então, as falas de vocês dois me fizeram lembrar de algumas questões que eu gostaria de compartilhar e colocar aqui como umas inquietações mesmo para a gente pensar coletivamente. A fala do Leidiane, especificamente, quando ela fala sobre afetividade, me remete muito a isso que eu vou falar agora. Primeiro, eu trago a questão de tradução etnográfica, nesse sentido de a gente construir uma tradição entre nossa cultura e a cultura desse tal outro. E aí eu fico pensando, para quem que é essa tradução? Porque se a gente pensa em relação de poder no sentido acadêmico, por exemplo, a gente escreve meio que para um campo acadêmico, por mais que se escreva uma etnografia. Então, pensar para quem que é essa tradução, com base em que, quando se coloca que alguém traduz para mim, isso gera uma certa hierarquização, sabe? Eu tenho o poder de tradução. Por isso que eu não sou tão adepto do sentido de cultura da antropologia interpretativa, por exemplo, com Goethe. Porque se eu paro, se eu interpreto algo, eu tenho um poder sobre algo. Porque eu sou a pessoa a interpretar a cultura de um outro. E aí me vem outra questão, que é essa relação justamente entre nós e um outro. Porque quando eu trago essa questão da afetividade, e se a gente para pensar em pessoas estudando o próprio meio social, por exemplo, povos indígenas, quando vai estudar a sua própria realidade, como que fica essa relação entre nós e outros dentro de uma perspectiva de sentimentos mesmo que envolve essa pesquisa. Porque não é só uma perspectiva de memórias, de lembranças, mas também uma perspectiva de pertencimento. Se eu, como o Leidiane coloca, eu aprendi a cozinhar com minha avó, se a gente leva em consideração isso para a produção de uma etnografia, como que fica essa relação entre eu e o outro se minha avó também faz parte do eu? E aí eu fico me questionando sobre essas hierarquizações de poder, quando a gente coloca, por exemplo, uma questão de tradução, de interpretação, de várias questões que sempre coloca a pessoa, o pesquisador, em um lugar muito privilegiado, que consegue visualizar tudo, que tem o poder, o conhecimento para interpretar toda uma realidade. Mas eu acho que essas construções etnográficas, elas necessitam ser já são repensadas, se a gente para ver as discussões sobre etnografia hoje. A gente problematiza muito essa relação entre nós e outros, mas a gente precisa
começar, e aí, para além da antropologia, pensar numa etnografia construída em conjunto. Eu sei que o modelo em que a gente está inserido um modelo cientificista, a gente não tem esse espaço para, por exemplo, assinar um trabalho em grupo com outras pessoas. Porque se a gente parar para pensar numa etnografia, não é uma construção unitária em que eu vou lá e interpreto. Eu preciso dessas muitas outras pessoas que vão construir isso tudo junto comigo, porque sem esse saber, eu não consigo construir e escrever absolutamente nada. Então, eu acho que etnografia é uma construção, de forma geral, conjunta. A gente não tem como pensar em algo interpretado. Eu acho que existe uma realidade que a gente passa a ter conhecimento, mas existe uma outra realidade nossa e isso tudo se faz num encontro de realidades. É um encontro de perspectivas e pelo menos para mim, não é uma tradução ou uma interpretação, mas um encontro de perspectivas que tomam um corpo de texto e que vão servir para a gente pensar outras questões e visualizar o fazer social a partir de outras perspectivas. Eu acho que, para mim, são esses principais incômodos assim que me vieram até agora. Assim. E principalmente com a fala de Leidiane, isso me veio mais forte, porque se a gente pensa nessa construção próxima, não tem como a gente construir algo hierarquizado entre eu e o outro. Sim. Eu acho que suas preocupações, assim, eu poderia... Você me fez lembrar aqui agora, Breno, da minha própria pesquisa do doutorado. Vou explicar por quê e vou te fazer uma pergunta ao final. Eu faço trabalho hoje com jovens de uma determinada comunidade de Salvador, né? Quem estava comigo no... Deixa eu só tirar aqui, Nadine. Quem estava comigo no curso passado talvez tenha escutado essa história. E, bom, eu já posso não ser considerado, né, uma pessoa jovem, não sou morador do bairro, mas atuo há 11 anos nesse bairro, trabalhando em diversas frentes e, mais recentemente, quanto pesquisador da antropologia, né? Em um determinado momento do campo, ao me encontrar e a me embrenhar com jovens, né, do bairro, moradores do bairro, transeuntes, pessoas que estavam ali nas configurações das galeras do bairro, sempre a minha posição era colocada como aquele que acompanhava, como aquele que facilitava, como aquele que lia, como aquele que fotografava, como aquele que estava ali presente, né? A hora como figura de pesquisador, ora como amigo, ora como pessoa que estava ali se relacionando. Mas nos finalmente da pesquisa, basicamente ao final, né, do trabalho de campo, já no finalzinho, um determinado jovem do bairro me pergunta acerca do que eu estava escrevendo, né? E ao me perguntar sobre o que eu estava escrevendo, ele me disse assim, mas Anderson, me diga, você vai escrever o que sobre a gente? A gente pode ler antes, né? Ou você vai escrever exatamente o que eu te disse? Como é esse processo? Aí, enfim, né? Nas conversas, a gente teve uma ideia de resgatar algo que já era a vontade deles, né? Que era fazer um filme. Bom, e eu falei, olha, para que a gente pudesse fazer esse filme, eu não posso ser o roteirista do filme, né? Vocês têm que conduzir o filme, eu vou acompanhar vocês e facilitar da forma como vocês acham que é importante fazer. Existiam várias justificativas do porquê eles queriam fazer o filme, né? Que talvez aqui não caiba dentro dessa fala. Mas acontece que as gravações, né, iniciaram-se sobre um roteiro pensado, elaborado, discutido, né? Enfim, colocado por eles, né? Protagonizado por eles. Né? E, bom, o material ainda não terminou, ainda está em processo, né, de edição, então tem toda uma discussão, porque tem alguns que trabalham com audiovisual, então já tem a questão da técnica inserida, né, que
já é uma leitura, né, hierárquica dentro da própria comunidade, dentro do grupo que se estabelece. Mas uma coisa que eu comecei a pensar e uma coisa que eu comecei a dialogar com alguns deles foi, de fato, qual que é o trabalho válido, né? O que é, de fato, a etnografia, né? É o que eu escrevi, o que eu estou terminando de escrever sobre eles, é a minha tradução, ou é, de fato, a expressão do que eles querem dizer para o outro? Bom, eu acho que são textos possíveis, né? Dentro de toda a questão que você traz sobre a hierarquização, né? Sobre as relações de poder, sobre o que pode ou não pode ser dito, ou o que pode ou não pode ser autoridade etnográfica, eu acho que são textos possíveis. Inclusive porque os usos, né, dos textos e os usos das perspectivas etnográficas por parte dos interagentes, ou do que a gente pode chamar deste outro antropológico, também o são na esfera contemporânea, também acontecem dentro da esfera contemporânea e rearticulam relações de poder, né? Internamente, por exemplo. Então, para mim, não é só uma questão da autoetnografia, né? Para mim, é sobre a forma relacional que a gente pode enxergar, inclusive de lá para cá, pensando eles nativos, nós não nativos, né? Então, acho que o encontro e a relação que se estabelece de confiança e de vínculo também fazem, também se colocam, também servem, eu vou utilizar essa palavra que eu não gosto, mas também podem servir como possibilidade de múltiplos textos, né, etnográficos que surgem daí. Eu não diria que existe uma etnografia maior ou melhor ou pior do que a outra. Eu acho que existem encontros etnográficos que são possíveis e negociados, né? Ainda que eu saiba que a hierarquização e o jogo do poder que se tem quando você tem uma tese escrita, defendida, que se transforma em germe para uma política pública, para a operação do Estado, né? Um laudo antropológico que serve para um determinado jogo político de uma terra, enfim, em disputa, né? Acho que isso gera alianças e gera possibilidades, né? Dentro da ideia de colonialidade ou contra-colonialidade, né? Ou decolonialidade. Mas eu creio que, dentro do nosso ofício, né, de se colocar enquanto pesquisador, a gente precisa também assumir isso, né? Assumir essas preocupações que você traz, se posicionar dentro dessas preocupações que você traz e estar aberto ao encontro etnográfico e o que ele pode gerar de repercussão no texto, mas também na produção relacional que se coloca, né? Então, hoje, se eu pudesse dizer para você de maneira bem íntima sobre qual é o produto dessa minha interação, a partir da pergunta que Juan me fez sobre como será meu texto, eu digo a você que eu mudei minha posicionalidade completamente com essa pergunta. Que eu ia simplesmente entregar a tese a partir de uma tradução minha, mas quando eu sou provocado dentro do campo, ainda que com toda a carga de crítica dentro da teoria antropológica, essa provocação mexe com sentimentos, me afeta de uma maneira, né? Que eu me coloco de uma maneira distinta e questiono se meu texto tem tanta validade quanto o dele, se é mais válido que o dele, se ele é válido em si. Então, talvez as suas preocupações também sirvam para a gente entender que dentro da afetividade que Leidiane traz, né, e isso é muito sério, porque nós estamos falando de alimentação, de memória, enfim, né? Já estamos trazendo uma perspectiva bastante íntima aí. Isso precisa ser colocado, né? Isso precisa ser colocado, e isso precisa se traduzir em amplitude, elasticidade de vínculos que possam fazer com que essas distintas leituras elas possam acontecer, tá bom? Eu vou passar para a Leide, depois a gente vai passar aqui rapidinho, que eu vou precisar só de 2 minutinhos de intervalo para eu ali beber uma água. Leide. É bem rápido, gente.
Eu estou sem minha foto aqui, porque eu estou na casa de minha mãe. Quando eu falei, você nunca fala diferente, né? Sobre essa questão desse pensar e também da tua fala, né? Nesse meu período de pesquisa, estou tentando concluir a faculdade, eu participei de várias pesquisas sobre o trabalho doméstico, né? Inclusive, uma das pesquisadoras também era trabalhadora doméstica e hoje está trabalhando, né, em uma cadeira no Senado de Brasília. Ela tem uma página incrível e ela vai falar sobre o deslocamento, sobre a alimentação, sobre muitas questões dentro do ambiente de trabalho doméstico. E aí uma coisa, tem alguns autores, algumas referências, né, que agora me falha a memória, mas na próxima aula eu posso trazer, que é sobre a autoridade etnográfica. Né? Nós temos que ter nossa autoridade, nós temos que pegar nossa autoridade etnográfica, fazer ela da melhor forma. E aí eu pego Conceição Evaristo, que é uma das referências para mim escrita também, né? Que a gente tem que falar desses lugares, dessas memórias, e sem perder a real essência, né? E aí, Anderson, quando você chega na comunidade e é provocado pelo aluno, pela pessoa que você está pesquisando, né? Se ela vai se ver nesse texto, se ela lendo, ela vai se perceber nesse lugar. É muito importante, sabe? É crucial, né? Por exemplo, vemos hoje doutores, mestres, pós-doutores que foram lá, fizeram sua pesquisa, mas não fez aquele trabalho de dar o retorno, né? De voltar na comunidade e a comunidade ter acesso a esse material. Então, assim, eu me preocupo muito com isso. Eu acho que isso é muito importante. E principalmente se for relacionado à alimentação, até porque muitas pessoas das nossas populações, das periferias, principalmente, não têm acesso ao básico, né? Que é aquela famosa 5 refeições por dia, né? Então, eu fico pensando muito nisso também, tá? Eu estou gostando muito aqui das nossas trocas. E é isso. Muito massa, muito massa. Vamos seguir aqui só para a gente poder ter uma síntese. Eu ia propor a gente fazer uma pausa rapidinha para eu beber uma água, poder ir ali no banheiro rápido. Pode ser? Então a gente segue aqui só com isso aqui, né? Com esse slide, em que a gente diz assim, por exemplo, a operação de cultura, né? É bem elementar, na verdade, porque, assim, dentro das preocupações que a gente está trazendo, né? E dentro do que vocês escreveram sobre a noção de cultura que vocês trazem, existem algumas coisas que são importantes serem ditas, né? Primeiro, sobre essa questão acerca da condicionalidade que a cultura coloca para a visão de mundo do homem, né? Quando a gente fala de cultura, e o termo talvez mais em moda hoje seja o termo de cosmovisão, a gente está trazendo uma série de possibilidades existenciais, possibilidades de posicionalidade no mundo que são oriundas, né, de uma carga cultural que é condicionante a uma visão de mundo que a gente está interagindo o tempo todo. Então, eu não tenho como encapsular essa cultura. Eu não tenho como traduzir cultura apenas como uma perspectiva erudita. Cultura não está lá para eu poder, não está lá parada, estática, né? Inclusive, quando a gente patrimonializa, isso é uma questão, e o alimento tem muito isso, né? Estava, inclusive, conversando recentemente com alguns pesquisadores falando sobre essa perspectiva que a gente tem, né? Patrimonializar o alimento, patrimonializar, de certa forma, a preparação, a forma de fazer, etc., de certa forma, também, né, cristalizar, hierarquizar, né, essa visão. Então, a cultura não está ali para você fazer isso. A cultura não está ali para você tirar uma foto e interpretar. Porque toda foto, toda interpretação que não dá conta da dinâmica cultural, né, ou que não coloca dentro de um texto interpretativo de uma maneira aberta, flexível,
relacional, isso faz com que essa cultura seja interpretada e funcionalizada como algo encapsulado. Então, os indivíduos, o Laré vai dizer que os indivíduos participam diferentemente, né, de sua cultura, né? É uma ideia também que a gente precisa compreender de uma forma bastante basilar, de que os indivíduos, né, as pessoas, contribuem, produzem cultura, né? Produzem cultura no sentido de que elas não estão ali participando de uma forma igual nessa produção cultural. Não existe um caldeirão em que cada um vai colocando um pouquinho e surge uma determinada coisa, né? Então, quando eu penso, por exemplo, na minha experiência de trabalho de campo, eu percebo que as posicionalidades internas de uma determinada comunidade que se autodenomina não necessariamente são uníssonas, não necessariamente são homogêneas, muito pelo contrário, elas são bastante heterogêneas. E talvez essa heterogeneidade, essa diferença, essa diversidade é o que coloque o texto cultural, né, ou seja, o contexto cultural que está sendo colocado dentro da própria comunidade, como um elemento importante para que a gente possa, ao se encontrar com essa cultura, produzir cultura também, né? E pensar também nessa perspectiva da lógica própria e da dinâmica cultural que nós estamos pensando. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no alimento, e a gente vem, sei lá, da gastronomia, pensar como a gente vai traduzir a cultura através de um prato, através de uma técnica determinada, e eu vou divulgar o alimento, uma prática produtiva de um determinado grupo através do fazer gastronômico, fazer de pesquisa sensorial, né? Então, normalmente, a gente começa, e eu vejo muito isso acontecer, a gente vê lá, né, um determinado item, um determinado ingrediente, um determinado processo, e a gente normalmente interpreta esse processo através do fazer gastronômico com a técnica que não tem nada a ver com o que aquela cultura está trazendo, né? Às vezes eu pego uma técnica francesa de um prato e vou traduzir, né, uma técnica italiana, vou traduzir para uma cultura, para um alimento que faz parte de um outro circuito cultural, que tem outras técnicas, né? Então, isso é muito comum acontecer. E a gente problematiza pouco em relação a isso, que é um pouco do que a gente estava falando aqui agora há pouco com a Leidiane e com o Breno, sobre esse processo de hierarquização, né? A antropologia também, dentro da antropologia, dentro da etnografia, esses riscos também estão colocados a partir da perspectiva que você assume, né, enquanto epistêmica, que você assume para fazer pesquisa, o pressuposto que você assume para desenhar o seu empreendimento de pesquisa, isso também pode ser reproduzido. E a gente tem muitos problemas com isso, com o produto, com a autoridade etnográfica, como a gente bem citou aqui. Então, o Breno falou aqui, cuidado das produções, não, falou coisa antes. Isso vem porque se pararmos para pensar em quem são diversos outros, percebemos que eles são sempre pessoas de margem, seja de raça, de classe ou etnia. Essas pessoas, se pensarmos em uma perspectiva de subalternização, de que sempre foram ditas para outras pessoas, por outras pessoas. Acredito que em nossas produções precisamos ter o cuidado na nossa interação com esse outro, porque ele também está produzindo esse trabalho, o famoso trabalho com o outro e não sobre o outro, e dito e não praticado por Goethe. Enfim, precisamos ter cuidado em nossas próprias produções para somente não reproduzir as hierarquizações, mas para de fato compreender e construir o que seria essa tal cultura para esses tais outros, né? E isso é muito importante, inclusive porque no Brasil nós temos uma característica muito grande de pessoas que são, né, do próprio local, do próprio território, se colocando como pesquisadores dentro da perspectiva da antropologia, da sociologia, da gastronomia, etc., mas que tentam traduzir essa cultura, né? Mas muitas vezes, ao beber dessas referências, digamos, mais colonizantes do pensamento, ou mais hierárquicas, como a gente estava tipificando aqui, começam a produzir textos que não necessariamente têm a ver
com aquela dinâmica cultural que está sendo descrita, né? Então, isso é um risco de se acontecer. Isso é um risco que está colocado para as pesquisas de uma maneira geral, sejam elas oriundas, especialmente da antropologia, sejam elas oriundas, de fato, né, de outras ciências. Bom, eu vou dar só 5 minutos aqui para a gente fazer uma pausa, e aí eu já retorno, tá? Para a gente fazer a segunda parte da aula e ir finalizando. Pode ser? Show de bola. Vou deixar conectado e projetado.
Oi, oi, vocês estão aí? Sim! Sim. Ótimo. Estou recebendo um monte de mensagem aqui. Ô, gente, vocês são ótimos, hein? Vamos lá. Deixaram aqui no na minha saída para descontrair o texto do blog do Everton. Depois eu vejo aqui. Vamos seguir. Então, falava para vocês sobre essa possibilidade, né, de trazer uma perspectiva cultural que seja ampla e que não se confunda com encapsulamento, não se confunda com dogma, não se confunda com hierarquizações, né? Então, são recomendações importantes para a gente poder trabalhar dentro da perspectiva da etnografia, da antropologia. Alquimista da Caatinga. O microfone está fechado, querido. Oi, Agora sim. tudo bom? Tudo ótimo. Você levantou a mão? Levantei só para dizer que estou aqui. Ah, perfeito. Desculpa, é porque eu achei que você queria falar. Pronto. Beleza. Paulo. Não? Então vamos lá, né? Então, essa ideia do etnografar tem embutida aí uma ideia de encontro, né? Mas tem uma ideia embutida de campo, né? Por quê? Porque não há possibilidade de você etnografar sem um encontro. Não há possibilidade de você etnografar sem a imersão, né? E não há possibilidade de eu considerar uma etnografia como produto, né, de um viés colonialista de descrição apenas sob minha ótica.
Então, essa pesquisa empírica e descritiva que emerge do campo, na medida em que eu critico as lacunas do positivismo, né, acerca dessas culturas, elas desenham essas problemáticas que são o próprio tecido, né, narrativo que eu vou trabalhar. Então, quando eu falo em poder, autoridade científica, expressão da autoridade, que foram questões que foram trazidas no diálogo que houve há pouco, eu estou falando de problemáticas que emergem do próprio encontro etnográfico. Ou seja, a etnografia é um empreendimento de pesquisa, né, que está se colocando na perspectiva de gerar problemáticas, né, de certa forma, substratos de considerações entre os interagentes, entre essa ideia do nós, do outro, do eu e do outro, que estão imbricadas aí com a questão do poder, imbricadas com a questão da autoridade científica e da própria expressão dessa autoridade. Então, quando eu penso em etnografia, não dá para pensar como algo estéril, não dá para pensar como algo hermético, fechado, né? Então, a gente precisa, obviamente, de considerar, antes de fazer qualquer empreendimento de pesquisa, de escrever o projeto, de pensar qual abordagem que eu vou seguir dentro da minha pesquisa. E se for a abordagem etnográfica, eu preciso, de certa forma, problematizar essas questões de uma forma bastante colocada. E aí entra, né, fazendo um parêntese grande acerca do elemento da alimentação, essas borras que existem entre as fronteiras de percepção entre natureza e cultura, né? Isso é uma questão clássica da antropologia, pensar natureza e pensar cultura. Normalmente nós aprendemos no senso comum que tudo que é natural, que tudo que está mais próximo da natureza é simples, né? É rústico, é primitivo, é não desenvolvido, né? E tudo que está mais próximo à cultura é civilizacional, é cosmopolita, é desenvolvido, né? É complexo, né? Então, essas ideias que são formadas a partir de uma perspectiva europeia de pensar o mundo, né? De certa forma, repercutem na hora de eu fazer um empreendimento de pesquisa, porque essas fronteiras elas são desmanchadas na medida em que eu critico essa percepção de cultura mais cristalizada que a gente aprende, né? Por isso que eu comecei perguntando a vocês, né, no início do nosso papo hoje, qual é a noção de cultura que eu parto, né? E qual a noção de cultura que eu pretendo desconstruir, que eu pretendo me colocar para a desconstrução. Então, quando a gente pensa um pouco sobre essa perspectiva da alimentação, isso acaba sendo bastante dramático, né? Porque se nós pensarmos que nós estamos sempre, ou na maioria das vezes, pesquisando ambientes, objetos, sujeitos, que normalmente são subalternizados, que normalmente estão colocados, né, num processo marginal da sociedade, que dentro da divisão social do trabalho se colocam como, né, os excluídos do mundo, essa percepção entre natureza e cultura se coloca, né? Ela se expressa de uma maneira bastante radical. Então, ao pensar uma perspectiva um interesse cada vez mais amplo sobre o espectro da alimentação, da comida, né? A comida e o comer como interesse científico, né? A gente começa a imaginar que talvez essas borras, essas diferenças, essas fronteiras que nós criamos entre a perspectiva natural e cultural, talvez elas não sejam, elas sirvam menos para nós, né, pensar esse elemento dessa complexidade da alimentação, do que necessariamente elas sirvam para nós, dentro da pesquisa social. Então, eu trouxe aqui uma passagem do Mintz que diz o seguinte:
Desde o seu início, como a ciência da observação próxima às disciplinas, como a história natural, a antropologia mostrou grande interesse pela comida e pelo ato de comer. Dificilmente outro comportamento atrai tão rapidamente a atenção de um estranho como a maneira como se come, o que, onde, como e com que frequência comemos e como nos sentimos em relação à comida. O comportamento relativo à comida liga-se diretamente ao sentido que de nós mesmos e à nossa identidade social. E isso parece valer para todos os seres humanos. Reagimos aos hábitos alimentares de outras pessoas, quem quer que sejam elas, da mesma forma que elas reagem aos nossos. Não é de se surpreender, portanto, que o comportamento comparado relativo à comida tenha sempre nos interessado e documentado a grande diversidade social. Também não espanta que os antropólogos, desde o começo, tenham se fascinado pela ampla gama de comportamentos centrados na comida. Ora, se eu já sei que toda a vasta bibliografia acerca da antropologia da alimentação, da sociologia da alimentação, coloca a comida e o comer como o centro da construção das identidades, nas leituras que ocorreram, né, dentro de uma perspectiva antropológica, mais particularmente, eu imagino que esse fenômeno tão complexo, né, que remonta a uma série de estruturações dentro da sociedade, ele requer que a gente tenha, de certa forma, uma elasticidade metodológica para pensar esses distintos sentidos do comer, distintos sentidos da comida, né? Então, ainda que a sua pesquisa, ainda que a sua perspectiva foque em um determinado aspecto da cultura, esse aspecto ele não está fora de um contexto cultural mais amplo, né? E o que o Mendes quis trazer aqui nessa passagem foi que esse comportamento que é relativo à comida, que está associado à comida, esse fazer comida, é também fazer cultura, né? E que essa teia que se tece a partir dessas associações, né, que estão colocadas, seja a partir da análise do hábito alimentar, seja a partir da análise da cadeia produtiva, seja a partir da reprodução gastronômica de um determinado alimento, ambiente, eles compõem o mesmo cenário, né? Então, o empreendimento etnográfico do ponto de vista da alimentação, ele tem uma tendência a ser mais totalizante, a pensar de uma maneira mais totalizante, ainda que na particularidade. Porque ele está tentando dar conta de aspectos que vão além, né, do alimento, que vão além do comer. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso é que a etnografia muitas vezes ultrapassa o próprio texto. O encontro etnográfico promove distintos sentidos na hora que eu vou empreender essa pesquisa de campo. Então, isso é uma preocupação importante e eu vou trazer um pouco mais à frente, quando a gente for mais para o finzinho da aula, um texto, né, do Manuel Querino, em que vocês vão me dizer, quando vocês ouvem aquela descrição, ainda que não seja um texto considerado, existe muita controvérsia sobre o empreendimento etnográfico nesse texto do Querino em especial, mas o que vocês sentem quando vocês leem essa determinada tradução? Então, esse campo relacional, que é o campo do comer e da comida, que envolve, né, tanto biologia, trabalho, significações, ele é um campo que, de certa forma, coloca para nós esse desafio dessa elasticidade metodológica, né? E, obviamente, isso tem uma série de justificativas que estão colocadas, sejam elas as transformações sociais, econômicas e culturais, né? Sejam as preocupações ambientais ou as preocupações em relação à homogeneização das práticas alimentares, como descrito por Vanessa aqui, né, no início, e que também motiva um pouco das preocupações do laboratório em termos de pensar uma comida, de repente, afrocentrada, uma visão afrocentrada das pesquisas, né? Acho que isso é uma questão importante.
o aspecto da medicalização, ou seja, elementos que estão para além do ato, entre aspas, né, banal, não tão banal, de comer, mas que ultrapassam, né, a dimensão do comer trivial, mas que pensam comer, de certa forma, funcional, adequado a uma demanda social por velocidade, por produtividade, né? Que é um pouco dessa ideia de medicalização do comer, a feminização da sociedade, a ideia do ambiente enquanto elemento importante para pensar a comida, a ideia da patrimonialização, memória e tradição como elementos que se imbricam, né, que são também problemáticos quando a gente pensa o desenvolvimento das práticas alimentares, porque leva a gente a dissertar e dar distintas acepções ou carga moral a uma determinada perspectiva de dizer assim, mas determinado grupo social já não se alimenta mais da forma tradicional ou já não faz o uso de determinado ingrediente como os pais, os avós fizeram, né? E a gente normalmente tem uma fala moralizante em relação a isso e, de certa forma, hierárquica quando pensa, né? E não é à toa que a gente tem uma tendência muito grande de falar da alimentação do outro, como o Mitz colocou na passagem que eu acabei de ler para vocês, né? Então, essa perspectiva é uma perspectiva problemática do ponto de vista do próprio campo, né? A ideia do alimento espetáculo, muito a ver com a gastronomia, né? Cada vez mais a gente é bombardeado por uma espetacularização cada vez maior das produções gastronômicas, que inclusive irrompem o próprio campo, né? Ao se pensar se é possível que a gastronomia possa também estar próxima, né, das práticas e dos fazeres tradicionais. Afinal, as práticas e os fazeres tradicionais são gastronomia ou não são? Ou gastronomia só é o que é lido pela ótica e pela lente europeia, né? E, obviamente, as próprias transformações do mundo do trabalho que apontam aí um processo cada vez mais especializado, cada vez mais complexo e cada vez mais desafiador para quem está inserido no contexto, né, de produzir, por exemplo, essa associação da própria gastronomia com o turismo, né? E o que é que a gente vende nas nossas cidades, nos nossos estados, enquanto produtos culturais que podem ser consumidos e que geram economia, né? Qual é o segredo, qual é a sagacidade que a gente está tendo aí nesse meio narrativo, nessa produção cultural que é vendida, né? Quando a gente pensa que muitos dos nossos produtores de comida são pessoas que estão na informalidade do trabalho, né? E essa informalidade do trabalho nos coloca, de certa forma, muito vulneráveis do ponto de vista ideológico e do ponto de vista prático, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no ofício de diversas profissões que têm a ver com comida, eu penso em baianos do acarajé, quebradeiras de licuri, né? Eu penso como essas figuras sociais que se forjam, né, no fazer gastronômico, no fazer da comida, também não são ameaçadas, né? Não estão ameaçadas nesse sentido por essas transformações que ocorrem no mundo do trabalho. Então, todas essas são preocupações que permeiam, né, a ideia dessa modernidade alimentar, o próprio interesse pela pesquisa. Eu acho que a gente precisa, eu queria ouvir vocês daqui a pouco, mas a gente precisa se posicionar para quando a gente for escrever um determinado projeto, ou a gente for empreender um determinado projeto, saber, de certa forma, por que a gente está fazendo aquilo, né? Para a gente se posicionalizar. Será que, por exemplo, aquela comunidade não pode produzir esse texto que será expresso em uma determinada via comigo, né?
Em que posição eu me coloco na hora de traduzir, entre aspas, essa cultura, né? Essa cultura determinada, essa cultura alimentar em específico. Então, a perspectiva da etnografia como método, amanhã a gente vai destrinchar um pouco mais, é basicamente a pesquisa de campo, né? Inclusive, eu vou falar amanhã sobre o que é esse campo, né? O que é o campo para nós? O que é o campo pesquisador? Como se delimita o campo? Existe um campo a ser delimitado? Quais são os movimentos desse campo? Esse campo, ele se desloca, né? Ele é abrangente o suficiente para poder abarcar os meus interesses de pesquisa, mas também o que surge do encontro etnográfico. A minha pesquisa ela é aberta no sentido de comportar o diálogo como elemento fundador do encontro etnográfico e das próprias etnografias. Então, a ideia, por exemplo, de etnografia é uma ideia que está muito ligada a essa perspectiva de pensar o tempo e as dinâmicas, né? O tempo da pesquisa não é o tempo da comunidade, o tempo das identidades não é o tempo da narrativa, né? Então, quando eu penso, né, que eu estou fazendo um determinado processo de pesquisa em uma comunidade remota que nunca teve a oportunidade de fazer, de falar sobre si dentro desse ambiente global, né, mas que precisa disso como elemento de sobrevivência, porque nós dizemos e nós produzimos também essa necessidade, ou seja, para que eu possa defender um território, a existência de um território, eu preciso pesquisar sobre ele, eu preciso gerar dados sobre ele, eu preciso visibilizá-lo com uma estratégia, inclusive desesperada, para dizer para o capital e para dizer, né, para essa sanha capitalista de dizimar, de matar as pessoas e os territórios, né, e dizer assim, não, tem uma salvaguarda cultural, né? Então, a gente parte dessa problemática social e os tempos disso são completamente distintos. As dinâmicas são completamente distintas e a etnografia tem de refletir isso. A questão da escala, né, como elemento importante, ou seja, quando a gente está trabalhando com etnografia, nós partimos do particular, do micro, né, mas na tentativa de alargar essa análise, né? Então, quando eu penso, por exemplo, na etnografia, que eu preciso, por exemplo, dizer que eu estou falando da comunidade quilombola, da Bacia do Vale do Iguape-X, né? E que eu estou fazendo uma etnografia com aquelas pessoas que têm nome, né? Que têm história, que têm memória, que moram num determinado local, né? Numa determinada data específica, período específico, eu estou fazendo esse empreendimento que é limitado do ponto de vista da produção de dado, porque ele está me dando um dado em particular, mas eu preciso, enquanto pesquisador, transpassar, né, esse texto. Eu preciso generalizar, eu preciso trabalhar numa perspectiva de dialogar as visões, de dialogar esse processo, esse encontro etnográfico com outras etnografias. Eu aprendi que uma etnografia não fala para si só. A etnografia dialoga, inclusive, com outras etnografias, né? E eu acho que isso é um elemento importante no contexto atual, porque muitas comunidades tradicionais, elas só sobrevivem porque são articuladas entre si. E isso a gente não pode negar, né? Não pode fechar os olhos em relação a isso. Essa articulação, inclusive essa perspectiva em rede, quilombola, no movimento indígena, é muito para uma perspectiva de que essas comunidades, por estarem sofrendo o processo de genocídio, precisam se articular, né, em ambientes, em tempos, em escalas que são completamente, às vezes, daquelas que estavam antes. Né? Ou seja, é o encontro com o eu e o outro o tempo todo. Né? E também pensar a questão do elemento da verificação de saturação de campo, né? Indução.
A gente vai falar um pouco sobre isso amanhã, né? Ou seja, quando é que eu sei que eu acabo minha etnografia? Até onde ela cabe? O que é que cabe dentro dela, né? É tudo que eu tenho que colocar? Não é? Como é que eu interpreto? Então, são questões que, obviamente, estão inseridas nesse contexto. Para ir terminando, e já vou terminar e passar a palavra para os comentários, talvez a gente chegue até umas 19h40, que é a ideia de pensar essa questão das subjetividades, né? Ou seja, a etnografia requer implicação, ela requer que a gente esteja conectado, imbricado, né? Implicado com as comunidades, ou as subjetividades, com as identidades, né? Até porque essa palavra comunidade, para mim, já é problemática, né? Mas a gente começa a pensar, né, de que essa implicação etnográfica, esse estando, né, foi muito ensinado para nós dentro da antropologia como a ideia de você ter que sair do seu local, né? Ou seja, eu preciso ir para um outro local, bem na perspectiva, né, europeia da expedição, eu vou, passo 1, 2, 3 anos de trabalho de campo, depois eu volto para escrever. E a gente aprende isso nas escolas de antropologia, né? Mas a gente percebe que hoje em dia, né, muitas pesquisas no Brasil, principalmente no Nordeste também, né, são pesquisas feitas por pessoas da própria cidade, da própria região, né? E como é que você pensa essa ideia? Quer dizer que é uma antropologia menor, né? É uma antropologia menos, digamos assim, prestigiada ou menos importante porque você está escrevendo sobre si, então talvez ali esteja imbuído também uma perspectiva política, não apenas uma perspectiva etnográfica. E eu acho que isso é uma falsa dicotomia, né? Pensar que, de repente, pesquisas produzidas por nativos não sejam importantes. Na verdade, talvez elas sejam muito mais sensíveis, né, e datadas de autoridade científica do que outras, né? Porque elas falam de coisas diferentes, né? Então, quando eu penso em movimentar essas subjetividades através da implicação, eu falo de um movimento de ambas as partes, o movimento do pesquisador e o movimento do interagente. Amanhã a gente vai falar um pouco de roteiro etnográfico, a ideia de delimitação das fronteiras etnográficas, questão da descrição, os planos de coleta, de construção das informações, os planos de análise de dados, de registro etnográfico. Mas, basicamente, eu gosto muito desse texto da Cláudia Fonseca, em que ela vai passar as essencialidades de um determinado roteiro, em que ela fala do estranhamento, né? Eu queria ficar com isso, porque amanhã nós vamos tocar de novo nesse assunto. É um estranhamento que é talvez a assunção que você tenha de que você não é a própria comunidade, né? Você pode se misturar, você pode interagir, mas você parte de um processo que dentro da pesquisa etnográfica, muito útil para a descrição, que é o processo de falar sobre tudo, de descrever tudo, de não achar que aquilo é natural, de não achar que um determinado comportamento é banal. Porque fazia assim. Ou fazer, por exemplo, uma comparação antes, né, do processo do estranhamento, que ocorre muito. Às vezes, não, porque no sertão as pessoas, né, sei lá, as comunidades, as vilazinhas, elas fazem o mesmo tipo de comida. Não necessariamente, né? A gente tem essa tendência de querer achar familiaridades ou associações, né, antes mesmo do processo de estranhamento. Isso mata a pesquisa etnográfica de partida. Ou seja, a partida do pesquisador, ela tem que ser o tempo todo estranhamento, uma postura, né, de estranhamento e de escrever sobre tudo. Às vezes você está escrevendo ali, está fazendo
Os meus cadernos de campo são engraçados, que eu estou o tempo todo desenhando, eu desenho mais do que escrevo, que eu sou muito visual, né? E assim, às vezes não tem nada a ver, depois você volta. Quantas e quantas foram as vezes que eu escrevi caderno de campo e que eu tive que revisitar insights de 3 anos antes, né? Que estavam lá escritos no caderno, eu falo, pô, tem a ver, oh, nossa, porque a gente está ali construindo, de certa forma, uma teoria, né? Então, nós temos essa tendência, talvez pelo tempo da pesquisa, né, talvez pela questão dos editais, da bolsa, né, da, da vida que eu tenho, né, voltando para casa, pensando nessa ideia de proteção social, até da própria saturação que as próprias comunidades têm com a universidade, com os institutos de pesquisa, né? Muitas comunidades já não aguentam mais tanta pesquisa, né? Isso também gera uma certa descontinuidade e talvez até a gente sempre fala dentro dos cursos de antropologia de que tem tempo de imergir um ano e meio é luxo, né? Porque hoje a gente tem uma forma de interagir que é bastante instrumental, isso mata de partida as etnografias, né? Então, essa postura do estranhamento que a Cláudia Fonseca falou no texto dela, eu vou passar o texto dela para vocês, que é bem interessante, é uma postura que, assim, é a postura da escrita, é a postura da descrição, é a postura da desnaturalização, né? De entender que, às vezes, uma coisa simples, né, não é tão simples assim, ela está conectada com a forma de ver o mundo, né? E pode ser coisas bastante simples, né? Quem senta à mesa, quem serve, como come, como faz, quem come primeiro, né? Se você vai, se come na rua, se come no meio-fio, né? Eu, por exemplo, aqui em Salvador tem um elemento que muitas pessoas falam, né? E isso é bem, bem importante nas análises etnográficas, que é a utilização da rua, né? Nos bairros periféricos de Salvador, a rua é o espaço de morada também, inclusive por quem mora dentro de casas e barracos. Os filhos são criados, estão na rua, estão sendo vigiados pela comunidade, pelos vizinhos, pela vizinhança. Eles são alimentados na rua também, né? Se eu não consigo perceber essas nuances, né, no meu encontro etnográfico, isso fica cada vez mais pobre, né? E eu não consigo permear minha pesquisa de diversidade de elementos para que eu possa ter depois, né, como é que eu posso dizer, um arcabouço, né, de elementos que se confrontam entre si. Porque, de fato, quando eu vou fazer esse processo que a Fonseca está falando de desconstrução, eu faço meus esquemas, depois eu vou desconstruir tudo, as coisas vão parecer contraditórias, e tem que ser contraditório. Porque se tudo for hermeticamente fechado, aquele enredo, aquele script que eu achei, né, que eu achei que eu ia ver, eu vi realmente na própria comunidade, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Porque as coisas não são normalmente como a gente pensa. Então, a etnografia é um convite à desconstrução nesse sentido, né? Sobre ética, a gente retoma amanhã com calma, porque eu queria falar para vocês sobre a moqueca de xarel. Vocês conhecem um xarel? Conhecem? Conhecem Manuel Quirino? Pronto, vamos lá. Já que já são 7h24, eu vou fechar com isso o dia de hoje e retomo amanhã as coisas que eu não falei sobre ética em pesquisa, que eu acho que são importantes para a gente construir o passo a passo, né, do nosso entendimento. Não o passo a passo da pesquisa, porque a etnografia normalmente não tem passo a passo. Então, vamos lá. No Arte Culinária da Bahia, foi um livro escrito, né, em 1922, eu queria até, já que vocês comentaram, né, sobre a questão da foto,
da acreditação da foto ao Hernani Júnior. Essa foto, você vê como é o algoritmo. Eu estava falando de Xarel o tempo todo, tentando trazer o Xarel para a aula, relendo o Manuel Quirino, e eis que no Instagram me aparece, né, o Hernani Júnior, essa foto maravilhosa que ele tirou em 2023, esse ano, com os pescadores de Xarel do Rio Vermelho, né? Então, assim, me veio um turbilhão, né, de insights, de memórias, de histórias acerca deste grande livro do nosso repertório alimentar brasileiro, que é a Arte Culinária da Bahia, e que ele vai dizer assim: muqueca de xarel, escamado peixe bem lavado com limão e água, tem-se o cuidado de tirar os vermes brancos que se criam no lombo e na cabeça, principalmente se o xarel está gordo. Estes vermes variam de extensão e espessura, e se não forem extraídos, imprime à muqueca sabor adocicado. Concluído este processo preliminar, são as postas conservadas na água, com limão espremido, até perder todo o sangue. Durante essa infusão, prepara-se o mesmo molho da moqueca de peixe fresco, sendo que o azeite de oliveira deve ser preferido ao de cheiro e ao de dendê. Finalmente, são as postas de xarel depositadas na frigideira com o molho e levadas ao fogo. O xarel descaldado obedece ao mesmo sistema dos outros peixes, simplesmente cozidos. Variada é a coleção de peixes que são colhidos em redes, anzóis, munzuás e camboas de toda a Bahia, da Baía de Todos os Santos, fora da Barra do Porto e no Mar Alto, casos em que os pescadores se utilizam de jangadas e grandes saveiros. Entre os peixes mais saborosos, destacam-se pampo de espinha mole, cioba gorda, cavala, aentão, curimã, pescada, olho de boi, bicuda, tainha, curvina, taoca, vermelho e outros pedaços e outros de preço inferior. Trouxe a foto do xarel e uma nota do próprio Quirino que fala: o xarel somente de ano em ano aparece nas águas do litoral baiano, isto é, de dezembro a março. Em eras remotas, o consumo desse peixe estava adstrito aos escravos, à população pobre e aos tripulantes dos navios que partiam para a costa da África ou para o continente europeu. Presentemente, o xarel é muito apreciado também pela classe abastada, variando o preço entre 800 e 1.400 réis o quilo, quando antigamente não excedia os 40 réis a libra, preços de 1922. Bom, aí eu queria perguntar a vocês, e já abrir a grande fala, que é o seguinte: esse texto do Manuel Quirino, para vocês, né, em que medida ele traduz cultura? E aí, o que é que vocês acham? O que é que tem de diferente nesse texto? Esse texto tem uma forma de contar a moqueca do xarel, né? Ele está falando ali, quem já leu a Arte Culinária da Bahia sabe que o Quirino ele não vai escrever as receitas, né? O que é que ele está descrevendo aí? A Maria vai dizer aqui, ó, a forma de alimentar com o xarel, o que ele representa para quem o consome, conta a vivência de um povo. Ele traduz a vivência, viver é tido como cultura. Quando ele fala do preparo, ele está falando de uma forma de fazer a comida. Alguém queria usar o microfone para falar, comentar? Porque eu acho bem interessante essa passagem, para a gente pensar um pouco sobre o papel da etnografia. Oi, Anderson, já que ninguém se pronunciou, eu vou falar. Vamos lá, querida.
Eu tenho pensado cada vez mais sobre a importância da gente registrar não só as receitas, né, mas a complexidade desse saber fazer, porque é um registro é um reparo histórico. Porque o que a gente tem registrado hoje das receitas é certo que é referente a uma classe social e que isso nos deixa aí uma falha, né, no que a gente compreende como as práticas alimentares profundas, né, das pessoas de verdade que estão ali com o seu cotidiano e na sua rotina desenvolvendo, né, essa ação tão cheia de simbolismos. Então, Quirino nos provoca a pensar aí na riqueza que é você fazer a descrição a partir da observação participante, se a gente pensar tecnicamente, mas na experiência prática da elaboração de um peixe, né, de um pescado, e que isso registra a linguagem, um contexto sociopolítico, uma condição de classe, de gênero, um ofício tradicional, e é uma inspiração a gente pensar na riqueza desses formatos possíveis dos cadernos de receitas, que não fala de uma família, é a memória social. Então, a gente entender isso como uma provocação, né? Como a gente pode colaborar com esses registros até pouco tempo, a quem pertencia o poder da escrita, não é, Anderson? O que é que a Sim. gente tem aí de registro? Aqui na Biblioteca Pública do Ceará eu tive a oportunidade, junto com as bibliotecárias de lá, da BES, a fazer um levantamento do que a gente tinha sobre cultura alimentar do estado do Ceará. E eu fui para lá com uma hipótese. O que a gente tinha dentro da biblioteca pública, uma das bibliotecas mais antigas que a gente tem no Nordeste, certamente era escrito por homem branco e de receitas que nada falavam do que o povo cearense de fato come. A gente conseguiu levantar entre periódicos, peças raras e livros, mais ou menos uns 100 exemplares. Aí a maioria bem recente, a biblioteca tem várias doações do Senac e da Embrapa, mas o que a gente tinha mais de antigo, de fato, eram homens brancos falando de forma bem estigmatizada do cearense de comida chata, de cabeça chata, que fazia comida com modelos rústicos. E isso retrata muito o que é que a gente tem de registro e o poder de uma receita escrita, que é o que a gente está ali no dia a dia cozinhando, pode fazer com que a gente tenha esse reparo histórico, né? É um convite aí a gente pensar nas nossas receitas, né, de família, o quanto isso traz de memória social, não é um indivíduo, né? Sim, É o que a sim. gente perpetua enquanto uma cultura alimentar. Nossa, eu poderia passar a noite toda te ouvindo, Vanessa. O privilégio nosso de te ouvir. Eu fiquei aqui com muitas ideias assim, de como a gente acionar, né, toda essa potência da nossa cultura aí, de muitas formas Sim, práticas. perfeito, perfeito. Vamos seguir aqui, Paulo, Alquimista e Breno. O Paulo, acho que levantou desde quando eu estava falando, né? Então, Alquimista, você quer falar? Tudo bem, posso começar aqui. Ótimo. Boa noite a todas e todos. Sou Vicente Monteiro e eu estou escutando aqui com muita atenção o Anderson. E, assim, tinha algumas considerações a fazer durante a apresentação, mas vou ser provocado aqui pelo Manuel Quirino, né? Eu penso que esse texto também pode ser considerado como uma receita, mas que, fazendo as reflexões com o meu modo de realizar, o meu modo de fazer, existem regras claras, regras evidentes,
de como fazer. E quando eu estudo modos de fazer de outros povos, por mais que eles não sejam, que eles sejam considerados hegemônicos, eles também têm suas regras, eles também têm as suas técnicas bem evidentes, que elas precisam ser respeitadas para que a receita dê certo, digamos assim, né? Então, o que eu percebo desse texto é também isso, né, de que existe uma técnica que, caso ela não seja executada, incluindo o verme como uma coisa natural também, né, não com desprezo ou nojo, tenha cuidado com esse detalhe, que é importante, porque isso vai influenciar no resultado. Eu fazia cervejas há um tempo atrás e todas os estilos de cerveja têm suas técnicas, e se você não fizer, também dá errado, não sai do jeito que está lá, né? Agora, a maior parte desses produtos que já são hegemônicos, eles meio que são muito fáceis de ser compreendidos para o grande público que está acostumado a se comunicar, a lidar no cotidiano com esses produtos da cultura, né? E o que é difícil para mim, como cearense, inclusive, é entrar em contato dentro do hall de práticas e atividades cotidianas com esses saberes e fazeres do meu próprio território. Então, é uma pergunta que eu me faço cotidianamente e que eu acho que isso diz respeito também a essa sensibilidade de olhar, porque elas estão aí. Esses saberes, eles estão aí, e muitas vezes eles vêm sendo repetidos secularmente, e a gente acha que é uma coisa super moderna. Eu queria falar sobre isso, sobre o texto do Manuel Querino. Bacana, querido. Breno, e depois está aqui como Condado Ecoturismo, mas Breno é em seguida. Vocês me escutam bem? Sim. Tá. Eu tenho algumas coisas para colocar. Eu acho que, inicialmente, eu acredito que isso seja a essência de uma etnografia. Assim. Claro que há alguns problemas, mas a gente precisa fazer essas leituras de forma contextualizada historicamente, porque a gente não tem como olhar para um texto de 1922 e, claro que é um exercício muito bom você enxergar a problemática que está por trás desse texto, algumas como que eu posso tratar, algumas barreiras metodológicas, mas isso a gente precisa também considerar a época que está escrito. Então, pensando nisso, acredito que essa é a essência da etnografia. Assim, é você descrever não só o que se busca na pesquisa, mas é descrever todo o ecossistema que se cria em torno desse objeto de pesquisa. Se eu quero entender como se faz um prato com esse peixe, eu preciso entender como aquela comunidade vivencia esse peixe. E aí vai na forma de pescar, de tratar esse peixe, de fazer propriamente essa comida, mas para além de uma receita, para um ecossistema que se cria em torno disso, e como isso envolve as pessoas que estão envoltas naquela realidade. E aí, se a gente para olhar também com um olhar mais crítico para hoje, assim, a gente enxerga um texto em que se conta uma realidade. Eu não conhecia Manuel Querino e vim pesquisar um pouco sobre ele, e aí vi aqui que ele foi um abolicionista, um homem negro, mas ainda assim ele estava inserido em algumas realidades sociais de privilégios. Então, acredito que essa não seja uma realidade vivenciada por Querino. E, ao mesmo tempo, a gente enxerga um texto em que não há referência alguma a como esses dados foram colhidos.
Então, é claro que isso está dentro de uma perspectiva histórica, mas se a gente enxerga essa realidade com esse olhar mais crítico, a gente vê algumas questões. Eu acho que, de fato, quando a gente lê esses textos, a gente precisa se ater também a essas o que esse texto contribui para a minha realidade etnográfica, mas, para além disso, em enxergar também até onde esse texto vai metodologicamente. Porque a gente não está escrevendo em 1922. E eu acho que esse é o grande lance quando a gente usa como referência alguns clássicos. Os clássicos, eles agregam muito às nossas pesquisas. Muito. Mas a gente tem que saber que estamos escrevendo hoje, e hoje as coisas que são questionadas, levantadas, são outras. Então, é basicamente isso. Assim, é uma etnografia muito bonita, muito descritiva, de um ecossistema em torno dessa pesca, mas é uma realidade que parte de alguém, por mais que esteja em margem, um abolicionista, alguém que tinha um determinado local de poder social e que estava descrevendo uma realidade sem nenhuma citação de onde que vem esses dados, quais são os interlocutores e tudo mais. Eu acho que isso que eu tenho para colocar aqui, visto o tema do encontro. Obrigado, Breno. Para encerrar, Condado. Olá, eu sou Roberto, eu moro aqui no Ceará, sou da Reserva Extrativista da Prainha do Canto Verde. É um prazer estar com vocês. E vocês todos também, que uma colocação muito boa. Eu sou um pescador daqui da reserva e tenho visto esse texto maniocrino, que é o seguinte: a forma de se pescar, que vem desde 1922, como relata, ainda continua, a cultura são praticamente as mesmas formas de pescar. Muda talvez alguns atores, alguns personagens, mas a tradição ainda continua. Inclusive a forma de se ver o xarel, que o xarel é um peixe que aí em Salvador, inclusive, tem aqueles arrastões, os calões, que pesca aqueles peixes na beira da praia, que faz o arrastão, que é uma cultura fantástica, lindíssima, né? E que nos proporciona a trazer esse alimento uma forma assim cultural. Você vê que ele não é consumido só nos restaurantes ou em casa, ou a forma de fazer ele também é do pescador do alto mar, né? Então, essas pesquisas vai além de saber fazer o prato, como tratar o peixe, mas sim com uma forma de pescar, com uma forma de ir para o mar, que tudo isso faz uma gastronomia, uma culinária diferenciada, porque a partir do momento que o pescador sai para o mar, ele já sai com a quimanga ou outras denominações são dadas para levar, para se alimentar lá. E, normalmente, ele come o que se pesca, ou o que se leva, né? Então, é muito importante essa forma que ainda perpetua desde a época antigas até hoje como pescador artesanal em sua cultura, né? Então, essa colocação que eu queria ver assim de grandeza muito grande para os pesquisadores, mostrar a vida realmente desses personagens que levam à cultura, né? Então era isso. Obrigado, Roberto. Obrigado, Breno, mais uma vez. Assim, vocês foram muito generosos nas colocações. Acho que ajudaram bastante esse primeiro entendimento. Eu, quando vejo, né, esse texto, aliás, quando eu leio esse livro do Quirino, e particularmente essa passagem do xarel, inclusive pela própria relação que eu tenho com o bairro do Rio Vermelho, né, eu construí minha perspectiva de estar em Salvador, visitando, frequentando o Rio Vermelho, desde as festas populares até o dia a dia. E acho que o Roberto fala uma coisa importante sobre essa questão
do texto etnográfico do Quirino, em que pese que ele é datado, ele me traz, né? Porque só na forma etnográfica eu consigo identificar as permanências. E eu, na verdade, Anderson, pessoa que cozinho, que estudo, que pesquiso, que dou aula, fico um pouco triste quando eu vejo, por exemplo, uma tentativa cada vez maior de endeusar o ingrediente apenas pelo ingrediente, né? De jogar o jogo, né? Do capital, em que se fala, né, de um determinado ingrediente, como se ele não tivesse pessoas que fazem, né? Porque, de certa forma, a pesca do xarel, como o Roberto bem falou, e foi assim ótimo a gente ter sua colocação, porque é um ritual, né, Roberto? É todo um ritual da pesca que está envolvida e nos conta sobre por que a gente precisa preferir a pesca artesanal do que essa coisa, né, do cativeiro, essa coisa da larga escala. Acho que o Quirino traz para a gente algumas reafirmações em 1922 acerca desse ambiente que se cria em torno do comer da cidade. Ele está, de certa forma, narrando as formas que a cidade passou a assimilar e a enfrentar do ponto de vista da sua própria segurança alimentar, né? Que era um termo que, inclusive, nem era utilizado à época e que hoje a gente utiliza muito, né? Ele trouxe, em poucas palavras, numa capacidade de síntese fenomenal, na minha opinião, uma contemporaneidade do pensar, de que eu consigo, de fato, enxergar a Salvador, né, que eu aprendi a viver. É claro que, por não ser um texto antropologicamente construído com toda a carga de saber que temos agora, metodologicamente colocado, né, ele não tem uma série de elementos que compõem, de certa forma, um texto etnográfico, por assim dizer, que é construído hoje em dia. Então, aí falta a fala das pessoas, né? Falta, de repente, a posicionalidade. Acho que o que Breno traz sobre o Manuel Quirino como um homem negro, mas um homem negro que estava no outro segmento social, de repente um pouco mais privilegiado do que outros homens negros que estavam na lida, né? Mas eu acho que ainda assim a gente tem um texto que, através da empreitada de escrever uma receita, ele me traz o contexto da receita. E isso está faltando hoje em dia na pesquisa, e isso está faltando hoje em dia na gastronomia. E eu estou falando, assim, eu estou me permitindo a falar de um lugar de antropólogo, mas também de um lugar de cozinheiro, né? De um lugar de que a gente sempre, né, está naquela sanha de querer aparecer, né, antes do prato. A gente que é cozinheiro, que veste a doma preta, branca, de cor jeans, etc., que hoje tem um bocado, né, a gente aparece, aí depois vem o ingrediente, e, se possível, lá atrás vem a pessoa e vem os sistemas alimentares locais que sustentam aquele alimento. E não é assim que a coisa acontece, né? A gente não pode encapsular a cultura, seja através da etnografia, seja através de um prato. Então, quando a gente faz, se embrenha, né? E aí eu gosto muito dessa gastronomia que se coloca, que se joga, né? Para a pesquisa, porque eu acho que isso é o caminho, de repente, para uma gastronomia menos elitizante. Mas essa gastronomia que se joga, ela tem que se mexer no sentido de dizer, olha, eu preciso construir e eu preciso ter as pessoas na minha construção, seja através do desenvolvimento e na escrita de uma receita, na acreditação dessa receita, mas fundamentalmente trazendo quem compõe essa receita. Então... Não esquecendo, né, Anderson, a essência cultural da região, da localidade, né? Não pode esquecer essa essência, né?
Justamente, porque a gente vai numa onda de realmente negar isso, né? Ou deixar de lado. Aparece o eu, né? O artista final, e aí tem toda essa coisa da capa do artista, e depois você tem ali, né, talvez uma esterilização cultural, quando você não coloca essa ambientação, as pessoas, né? Aí, como o Breno está falando, como, quem, para onde, quando, com quem, é justamente isso. Então, essa primeira aula de hoje foi justamente para a gente poder refletir sobre isso, ir para casa assim com a cabeça bem pensante, para amanhã nós falarmos sobre essa questão, digamos assim, um pouquinho mais metodológica. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, para a gente poder ir pensando e construindo nossos trabalhos, né? Então, eu gostaria que, inclusive, vocês começassem a pensar assim, dos trabalhos que vocês estão empreendendo dentro da área de alimentação, do comer, do alimento, etc. Quantos deles estão tendo essas preocupações, né? Acho que são preocupações que precisam estar na ordem do dia na produção desses trabalhos. Bom, gente, é isso. Amanhã a gente continua, às 19h50, já ultrapassei todos os horários, algumas pessoas já saíram. Eu queria muito agradecer pela generosidade de vocês. Amanhã nos encontramos às 5 horas. Obrigada, professor. Até amanhã, gente. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Olá, Vanessa. Tchau, tchau. Tchau a todos. Deu tempo de entrar, Roberto. Eu cheguei atrasado, eu vim atrasado.